Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos já aí há 3 domingos atrás, hoje é o 4º domingo, queridos, que nós estamos ministrando uma série de mensagens alusivas à Reforma Protestante. Na terça-feira agora, na última terça-feira, dia 31 de outubro, completou 506 anos da Reforma Protestante. E nós, queridos, somos herdeiros desse legado da Reforma Protestante, né? Desse movimento de avivamento do século XVI, que sacudiu a Igreja Católica e, como resultado, estamos nós aqui louvando e adorando ao Senhor. O movimento reformado, queridos, o movimento de reforma, ele inicialmente lançou 5 pilares ou 5 bases doutrinárias do movimento em si, que são conhecidos como os 5 solas da Reforma Protestante. São exatamente os 5 pilares doutrinários da Reforma. Nós estamos já há 3 domingos, hoje é o 4º domingo, o próximo domingo vai ser o último. Estamos ministrando exatamente esses 5 pilares doutrinários da Reforma Protestante. 3 já foram ministrados, que foi sola fide, ou somente pela fé, sola scriptura, somente as Escrituras, sola gratia, somente pela graça, e hoje nós vamos estar abordando o 4º sola, que é solus Christus, somente Cristo. É o 4º pilar da Reforma Protestante. No próximo domingo, o último, soli Deo glória, ou glória somente a Deus. Na semana passada, eu sempre gosto, queridos, de fazer uma breve recapitulação do que foi ministrado na semana anterior, para que nós possamos fazer uma contextualização, ter uma continuidade a respeito daquilo que está sendo ministrado. Na semana passada, como nós dissemos, nós falamos a respeito do sola gratia, ou somente pela graça. O que quer dizer sola gratia? O que é essa base doutrinária de somente pela graça? Ela afirma, queridos, que a justificação e a salvação do pecador só é possível pela graça de Deus, sem nenhuma contribuição de méritos humanos. Ou seja, nós somos salvos somente pela graça de Deus, gratuitamente, sem nenhum mérito. Nós não merecemos ser salvos. Somos salvos porque Deus, Ele nos concedeu a sua graça. Nós vimos também na semana passada, queridos, que a necessidade da graça, por que nós precisamos ser salvos pela graça? Por que nós precisamos ser salvos gratuitamente? Isso aconteceu, queridos, em virtude da condição do pecador diante de Deus. Da nossa condição, a condição da humanidade, do ser humano diante de Deus. Que condição era a do ser humano diante de Deus, a parte da graça de Deus? O ser humano, queridos, ele estava morto espiritualmente. O ser humano sem Deus e sem Cristo, ele se encontra absolutamente morto, ele é inimigo de Deus, ele está em rebelião contra Deus. Então, essa era a condição do ser humano sem a graça de Deus, a parte de Jesus Cristo. Então, a nossa condição, queridos, diante de Deus, era de dívida, era de condenação e era de separação eterna de Deus. Essa é a condição do ser humano diante de Deus, sem nenhuma condição de ser aceitável diante de Deus. E ele nada que pudesse fazer, nada que o ser humano, nada que nós pudéssemos fazer, poderia mudar essa realidade. Então foi por causa disso, queridos, que nós precisamos da graça de Deus, porque o ser humano ele estava condenado ao inferno, estava condenado à condenação eterna. E por causa da misericórdia de Deus, por causa da sua graça e da sua misericórdia, queridos. Primeiro, Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos, porque nós merecíamos condenação. Deus não nos deu a condenação. E segundo, Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos, que foi a sua graça. Deus, através da sua graça, Ele nos concedeu
muitas bênçãos, muitos benefícios aos quais nenhum de nós merecemos. Existem duas formas, queridos, básicas, nós falamos isso na semana passada, duas formas em que Deus manifesta a sua graça ao pecador indigno. Duas formas. Essas formas são pela graça comum, ou seja, a graça comum, queridos, são todos aqueles benefícios, todas aquelas bênçãos que Deus concede a toda a humanidade, a todas as pessoas, independente se essa pessoa tem fé, independente se é ateu, se é crente, se é servo do diabo, se é ímpio, Deus concede graça, a graça comum a todas essas pessoas. Que graça é essa? Quais são os benefícios que Deus concede a toda a humanidade, independente da resposta em fé? Eu citei aqui alguns exemplos. A natureza, queridos. A natureza que nós usufruímos, os alimentos, a possibilidade de vivermos, o simples fato de nós podermos acordar hoje, queridos, e respirarmos e vivermos, isso já é graça de Deus. Mas, além disso, Deus nos concede benefícios como o podermos trabalhar, podermos ser úteis à sociedade, podermos constituir famílias, ter filhos, podermos usufruir do sol, da chuva, do trabalho, do conhecimento, da tecnologia. Tudo isso, queridos, são itens que Deus oferece, que Deus concede a toda a humanidade, independente da resposta em fé dessas pessoas. Deus, Ele é benevolente, Deus é misericordioso e é gracioso com toda a humanidade. Quando o ser humano pecou, queridos, no Éden, quando Adão pecou no Éden, imediatamente Adão se tornou digno de morte, digno de condenação eterna. A humanidade descendente de Adão, ela é digna e é merecedora de condenação eterna. Mas Deus não executa essa sentença. Deus não concede isso, aquilo que o ser humano merece por causa da sua misericórdia. Ele concede a sua graça de, pelo menos, queridos, podermos viver e termos momentos agradáveis na terra. Mas existe, queridos, uma forma de que Deus manifesta a sua graça, que Ele só concede àquele que tem fé, só concede àquele que crê. Essa forma de manifestação da graça de Deus, queridos, se chama a graça especial de Deus, ou graça salvífica. É a sua graça, queridos, que Deus concede para aqueles que são salvos, é aqueles que são resgatados da condição de pecador e são salvos pela graça de Deus. Então, a salvação, não são todos que são salvos. É uma graça que Deus concede somente aos seus eleitos, ao seu povo, aqueles que creem e que respondem em fé ao chamado do Evangelho. É sobre essa graça, queridos, é essa manifestação da graça que nos concede salvação que fala o sola gratia. Sola gratia, ou somente pela graça, é a manifestação da graça de Deus que concede salvação ao ser humano indigno de salvação. É dessa graça que a palavra sola gratia está se referindo. Somente pela graça é que nós podemos ser livres da condenação do pecado e podemos usufruir da salvação que Deus nos concede. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8, queridos, está dito assim: pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Veja só, pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, queridos, porque Deus nos concedeu essa graça, Deus nos deu a oportunidade de sermos resgatados da condenação do pecado. Mas esse texto ele ainda diz uma coisa, que nós somos salvos mediante a fé. E até essa fé que nós temos, queridos, é Deus que nos concede também a fé. Ou seja, do início ao fim, somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nenhum de nós, é dom de Deus. E o importante, queridos, nessa manifestação da graça, é de que não existe nenhuma contribuição de méritos humanos.
Muitas pessoas, queridos, e essa foi a história de Martinho Lutero, eles vivem uma vida de tormento, tentando alcançar méritos para a salvação, tentando se sentir merecedor da salvação. Muitos cristãos, infelizmente, queridos, não compreendem a graça de Deus, de que nós nunca vamos ter méritos para a salvação. Nós nunca vamos merecer ser salvos. E muitas pessoas vivem um tormento, buscando e fazendo e tentando obter méritos através de obras. Nós não somos salvos por obras e nem por méritos, queridos. Somos salvos pela fé e pela graça de Deus. Amém? Romanos 3, verso 4, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha que interessante, gratuitamente pela graça. Parece até uma redundância, né? Parece até um pleonasmo. Gratuitamente, de graça, vocês são salvos, mediante a fé, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, amados, a salvação é gratuita. Nós comparecemos, queridos, diante de Deus no dia do julgamento final. Nós vamos comparecer de mãos vazias. Nós não vamos apresentar nada diante de Deus, a não ser o sangue de Jesus Cristo, que Ele é que vai apresentar diante de Deus, dizendo que nos resgatou da condenação do pecado. Então, amados, a salvação é gratuita, todo o sacrifício foi executado por Cristo, todo o preço foi pago por Cristo, todo o mérito pertence a Cristo. Então, pela graça de Deus, Cristo sofreu o sacrifício que era nosso, pagou o preço que era nosso e conquistou o mérito que nós precisávamos para sermos salvos. Finalmente, nós concluímos, então, na semana passada, que além de imerecida, né, já vimos que essa graça é imerecida, essa graça também é eterna, porque Deus previu essa graça na eternidade, antes da fundação do mundo. Nós vimos que essa graça também ela é abundante, ela é superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós vimos que essa graça é soberana e ela é irresistível. Isso quer dizer que Deus concede a sua graça àqueles a quem Ele quer, e somente esses é que são salvos. Por fim, queridos, nós vimos que a graça salvadora, ela foi gratuita, mas ela foi gratuita, queridos, somente para nós. Nós não pagamos nenhum preço pela salvação. E por causa disso nós dissemos que a graça ela é gratuita. Mas, queridos, um alto preço foi pago pela nossa salvação. Ela não foi gratuita para Cristo, porque Cristo pagou um alto preço pela nossa salvação. Então ela é gratuita para nós, mas custou o sangue de um rei, o sangue de um Deus encarnado, o sangue puro de Jesus Cristo, que foi derramado em nosso favor. Então essa graça foi cara, queridos, foi altíssima o preço dessa graça. E por causa disso, amados, nós precisamos perseverar nessa graça. A palavra de Deus nos orienta a perseverar. Precisamos descansar na graça de Deus também. E precisamos estar convictos, queridos, de que a obra redentora de Cristo é a única coisa que precisamos para ser justificado e salvo. Essa é a verdade a respeito da nossa salvação, somente através da graça de Deus. Amém? Isso aqui, queridos, foi da semana passada. Falamos do sola gratia, somente pela graça. Hoje, como nós dissemos, vamos estar falando de solos Christus, somente Cristo. Vamos entender, queridos, o contexto da igreja cristã do século XVI. Queridos, desde a queda, na verdade, desde a queda do ser humano, desde a queda do homem no Jardim do Éden, a humanidade, como nós já dissemos, ela se colocou em rebelião contra Deus. O ser humano se tornou inimigo de Deus, se tornou rebelde. Ou seja, o ser humano, ele se tornou indigno da presença de Deus, e isso a palavra de Deus nos revela, se tornou inimigo de Deus, lá em Romanos capítulo 5, verso 12, nós somos, sem Cristo, inimigos de Deus, somos merecedores e filhos da ira de Deus também.
Isso está lá em Efésios, capítulo 2, verso 2. E desde então, queridos, desde a queda do homem no Éden, a humanidade vem caminhando a passos largos, mergulhando cada dia mais nas trevas do pecado, nas trevas morais e nas trevas espirituais. Os séculos que antecederam a Reforma Protestante, queridos, os séculos que antecederam o século XVI, eles especialmente, eles se destacaram nessa verdade. Inclusive a Idade Média, que é conhecida, né, esse período, é conhecido como Era das Trevas, porque foi um período da história da humanidade em que a humanidade mergulhou de verdade nas trevas. Ou seja, o ser humano ele se afastou completamente de Deus. E, infelizmente, amados, essa realidade, essas trevas, também penetraram na igreja cristã. Infelizmente, amados, a igreja cristã, ela se contaminou, foi tomada por esse período de trevas. A igreja cristã do século XVI, a igreja católica, ela se afastou completamente de Deus. O movimento de reforma protestante, queridos, do século XVI, então, ele foi meio que um terremoto, digamos assim, na realidade da igreja cristã. Foi uma desarticulação que Deus promoveu através do seu poder na igreja cristã daquela época. Ou seja, queridos, Deus, ele mudou a história da igreja, ele fez que a realidade retrocedesse da história. Então, nesse período da história, queridos, a Igreja Católica havia desenvolvido uma série de doutrinas, uma série de ensinamentos que tão distantes estavam das Escrituras, amados, que eram mais parecidos com as religiões pagãs da Europa, da Ásia. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos de ensinamentos pagãos que penetraram na igreja por causa das trevas que a igreja estava. A doutrina do purgatório, por exemplo, é uma doutrina que é pagã absolutamente. Outra, a veneração, a adoração de santos, de imagens, de ícones religiosos, mais uma prática pagã. Por exemplo, o uso de velas no culto. Isso também é uma prática pagã que tomou conta da igreja naquele período. A doutrina do purgatório, por exemplo, queridos, essa vai ser eu vou destacar porque ela tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje, solos Christus. A doutrina do purgatório dizia, queridos, que as almas das pessoas que não tinham mérito para a salvação, elas iriam para o purgatório. Ou seja, o purgatório é um lugar intermediário entre o céu e a terra, aliás, entre o céu e o inferno, que ali naquele purgatório, as pessoas que não têm méritos, que não tinham méritos para a salvação, poderiam ser ajudadas, poderiam alcançar esse mérito, através da intercessão, orações intercessórias, através do pagamento de indulgências, também a pessoa poderia alcançar méritos necessários para a salvação. Por exemplo, queridos, eu vou dar um exemplo pessoal de vida. Eu aprendi que, por algum motivo, eu não sei porquê, na infância, eu aprendi que os judeus eram salvos, só pelo fato de serem judeus. Isso é um tipo de ensinamento, queridos, que inclusive hoje se encontra em muitos lugares da igreja. As pessoas acharem que só o simples fato da pessoa ser judia já dá direito à salvação a essa pessoa. Meus amados, foi exatamente no contexto de reforma, nesse contexto de trevas, que o movimento da reforma protestante se levantou, defendendo o seguinte, amados, que é só através de Cristo que somos salvos. Não há outro meio, não há outro artifício, não há outra adição na obra redentora de Cristo para nós sermos salvos. Como nós vimos então, queridos, a igreja cristã da época da reforma, o sacrifício de Cristo, ele não era suficiente para a salvação do ser humano. Por que ele não era suficiente, queridos? E muitas vezes, algumas interpretações católicas faziam com que a gente achasse que o sacrifício de Cristo não era nem necessário para a salvação.
Porque se uma pessoa ímpia, uma pessoa que vê uma vida total de impiedade, fosse para o purgatório, ela teria condições ainda de ser salva. Mas, queridos, os reformadores, eles se levantaram exatamente afirmando solos Cristos, somente a obra redentora de Cristo é capaz de salvar o pecador. É isso que significa solos Cristos. É a obra redentora de Cristo, ela é necessária e ela é suficiente para a nossa salvação. Não precisamos de nada mais. A obra de Cristo não precisa, queridos, de nenhum aditamento, não precisa de nenhum acessório para complementar a obra de Cristo para nós sermos salvos. É só Cristo, somente a obra de Cristo é suficiente e poderosa para salvar o pecador. Leia comigo, queridos, vamos ler aqui o texto de Atos. Atos, capítulo 4, verso 11. Atos, capítulo 4, verso 11 e 12. Olha o que é que diz o texto da palavra. Diz assim o texto da palavra, querido. Isso aqui é o apóstolo Pedro falando aqui aos judeus. Ele falou assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, não há outro objeto de fé, não há outro ícone, não há outro meio pelo qual possamos ser salvos, somente por Cristo e pela sua obra redentora. A salvação, queridos, fora de Cristo não existe. Não há salvação à parte de Cristo. Não há salvação além de Cristo. Tudo o que nós temos é Cristo. E nada mais temos além de Cristo. Ou seja, amados, Cristo é tudo o que precisamos para ser salvo. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo mais a circuncisão, por exemplo, como Paulo combateu aos Gálatas. Alguns judaizantes estavam pregando que não, tudo bem, você precisa de Cristo, mas você também precisa circuncidar, você precisa também cumprir a lei. Não, amados, nós não precisamos de nada além de Cristo. Não é Cristo mais guardar o sábado, não é Cristo mais a súplica dos santos, ou não é Cristo mais participar das ordenanças. Não, amados, nós precisamos somente de Cristo. Infelizmente, queridos, ainda hoje, como nós dissemos agora há pouco, muitos cristãos, sem perceber, queridos, negam solos Cristos, negam que a salvação é somente por Cristo. Por exemplo, quando alguém defende que para ser salvo, além de crer em Cristo, você precisa fazer isso ou aquilo, você tem que guardar o sábado, olha, você precisa participar dos sacramentos, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você tem que deixar de fazer aquilo. Isso, queridos, você está invalidando a obra de Cristo. Você está dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente para salvar o pecador. E precisa de algo a mais para ser salvo. Como eu disse agora há pouco, queridos, eu não me recordo, mas quando eu era criança eu aprendi, de alguma maneira, eu não me lembro, de que o judeu ele era salvo somente por ser judeu. Não precisava crer em Cristo, não precisava receber a Cristo. Eu acreditei nisso, queridos, até a minha adolescência, até uma parte da minha adolescência, até uma parte da juventude. Meus amados, isso é aquilo que nós chamamos de salvação à parte de Cristo. Não existe salvação à parte de Cristo. Cristo é a única coisa que precisamos, é tudo o que precisamos. Então, fora de Cristo não há salvação, queridos. Infelizmente. Uma outra dúvida, queridos, que é muito comum para as pessoas. E aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? Aquelas pessoas que morreram
isoladas numa ilha deserta, em outros lugares, que nunca ouviram falar de Cristo. E aí, essas pessoas são salvas ou não? Solos Cristo responde, queridos. Não existe salvação à parte de Cristo, amados. Não há salvação sem Cristo. Então, se a pessoa não recebe a Cristo, se a pessoa não recebeu a Cristo e não entregou e reconheceu Cristo como seu Salvador, a pessoa não é salva. Não é salva. Alguém pode dizer, pastor, mas não é injusto isso? Deus não vai estar agindo com injustiça? Uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho e ser condenada ao inferno? Amados, primeiro, João capítulo 14, verso 6 diz o seguinte, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um dos caminhos, uma das verdades e uma das vidas. Não, ele é o caminho. Então, o único caminho para o céu é através de Jesus Cristo. E aí, então, aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho? A resposta, querido, está lá em Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20. Olha o que é que diz. Não precisa você abrir, se quiser anotar, eu vou ler aqui. Diz assim, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Queridos, ninguém pode alegar que nunca ouviu falar de Deus, que não conhece a Deus. Porque a natureza manifesta a glória de Deus. Todos os atributos de Deus, tudo aquilo que Deus, que pode ser reconhecido a respeito de Deus, está claramente manifestado através da criação de Deus. E ainda tem mais, queridos, uma lei que Deus gravou no coração de cada um dos seres humanos. Todos nós temos uma lei natural guardada no coração. Deus, ele se revela individualmente para cada pessoa, queridos. O que acontece é que os seres humanos, por causa da sua pecaminosidade, eles transformam essa revelação de Deus e adoram a criatura ao invés do Criador. Então, ninguém pode alegar desconhecer a Deus. A salvação, definitivamente, queridos, eu quero que se você sair daqui com essa convicção de que a salvação é somente através de Jesus Cristo, nós vamos estar satisfeitos. Meus irmãos, existem movimentos, para você ter uma ideia, existem movimentos dentro da Igreja Católica, e não foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, recentemente eu ouvi falar disso. Existe um movimento dentro da Igreja Católica, queridos, que querem declarar Maria como corredentora, ou seja, ela sendo redentora juntamente com Cristo. Veja só essa afronta à obra de Cristo. Sabemos, obviamente, que Maria era uma mulher santa e por isso ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Mas ela não é digna de adoração, somente Deus, somente Cristo é digno de toda adoração. Por isso nós cantamos no início, ao único que é digno de receber a honra, a glória e a nossa adoração. Queridos, para algumas igrejas que se dizem evangélicas, eu já falei aqui, Cristo e a sua obra não é suficiente para a salvação. O pecador precisa também guardar o sábado, o pecador precisa não comer a comida tal, o pecador precisa não vestir roupas tais, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque se ele fizer isso e se ele fizer aquilo, ele não vai ser salvo. Isso, queridos, é nós estarmos colocando acessórios na obra de Cristo. É nós estarmos invalidando a suficiência da obra de Cristo. Então, nós somos salvos, queridos, por intermédio de Jesus Cristo, e só através de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, então, queridos, humildemente, todos nós aqui declaramos isso e afirmamos que somente a obra redentora de Cristo, através da fé,
pela graça e mediante a fé na obra redentora de Cristo, é que nós podemos ser salvos. Amém? Pode. Os judeus messiânicos, eles são messiânicos, eles creem no Messias. Se eles depositam a fé exclusivamente na obra redentora de Cristo, sim, é através de Jesus Cristo que nós somos salvos. Eles podem guardar a cultura, guardar os costumes judeus, mas se creem que é através de Jesus Cristo, são salvos, com certeza. O segundo ponto da nossa mensagem, queridos, já afirmamos então que somos salvos unicamente através de Jesus Cristo, só através de Cristo. Mas que tipo de papel, então, Cristo exerceu, queridos? Como é que se dá esse mecanismo de nós sermos salvos através de Jesus Cristo? Queridos, como nós já dissemos aqui muitas vezes, e dissemos hoje também, que a condição do ser humano, queridos, diante de Deus é desesperadora. Ou seja, o ser humano sem Cristo, ele se encontra, talvez até às vezes ignorante, de forma ignorante, sem saber, mas desesperadora. O ser humano sem Cristo, ele está condenado ao inferno e merece o fogo do inferno, queridos. Não existem meias palavras, porque às vezes as pessoas tentam amaciar a mensagem do Evangelho, tentam mascarar um pouco a mensagem do Evangelho, queridos. A mensagem do Evangelho é de que sem Cristo o ser humano vai para o inferno, queridos. Não existe meias palavras. A verdade é essa. O ser humano, ele estava morto nos seus pecados e delitos, queridos. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 1. Nós éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos por natureza filhos da desobediência. É isso que está lá em Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. Éramos inimigos de Deus, Romanos 5, 10. Essa realidade, queridos, do ser humano, ela nos mostra que nós nos encontrávamos absolutamente separados de Deus, nos encontrávamos em rebelião contra Deus, e o estado do ser humano diante de Deus era de culpa. A sentença do ser humano, queridos, a parte de Cristo é de culpa, é de dívida e é de condenação. E por causa disso, queridos, Deus, ele resolveu, pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua graça, ele resolveu salvar uma parte dessa humanidade. Mas vejam, queridos, que uma coisa que também nós precisamos ter muito claro na nossa cabeça, que Deus não era obrigado a salvar ninguém. Deus não era obrigado, ele não precisava salvar ninguém. Se Deus cruzasse os braços, vamos fazer aqui uma forma humana, Deus não fizesse nada, ele poderia simplesmente ter deixado a humanidade seguir o seu caminho no pecado até a condenação final, e todos os seres humanos seriam condenados. Todo mundo iria para o inferno. Mas como nós dissemos, o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça agiu em favor do seu povo, agiu em favor da humanidade, fazendo com que um povo fosse escolhido para ser salvo, para ser resgatado da condenação do inferno. Ou seja, amados, Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos, que era a condenação, e Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação. Amados, essa pena, essa condenação, ela não poderia ser aplicada sobre nós, já que Deus resolveu nos salvar. Mas vejam, queridos, que Deus, ele tem um atributo, além do amor, além da graça, além da misericórdia, Deus tem o atributo da justiça. A justiça de Deus, queridos, exige que o pecado seja punido. Deus, queridos, ele não poderia ter feito o seguinte, eu vou perdoar, então, está perdoado os seus pecados. Está perdoado, eu vou jogar aqui para debaixo do tapete, esquece. Deus não faria isso, queridos, porque existe um atributo de justiça. E o atributo da justiça de Deus exige que haja punição para o pecador. Ou seja, queridos, Deus precisava punir os nossos pecados, precisava executar a pena dos nossos pecados. Alguém tinha que sofrer a condenação no meu lugar, tinha que sofrer a condenação por mim. Não poderia ser qualquer ser humano.
Não poderia ser os animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, porque precisaria ser alguém semelhante a nós, precisaria ser alguém totalmente, um substituto perfeito. Tinha que ser um ser humano perfeito. Mas também esse ser humano, queridos, ele não poderia ter pecados. Ele teria que ser justo, teria que ser santo. Porque se ele tivesse pecado, ele iria morrer pelos seus próprios pecados, não pelos pecados dos outros. Então, queridos, o plano redentor de Deus, ele se deu exatamente aí, queridos. Que Deus, pessoalmente, através de Jesus Cristo, seu Filho, ele tomou a forma humana, ele se encarnou na forma humana, se tornando o substituto perfeito para nós. Ele não pecou a sua vida inteira, viveu uma vida de santidade, uma vida de justiça, e ele pôde, queridos, Deus lançou sobre ele, sobre Jesus, a sua ira, toda a condenação pelos nossos pecados. Ou seja, sobre Cristo foi lançada a punição pelos nossos pecados, queridos. Cristo sofreu o castigo que era para ser nosso, que éramos nós que deveríamos sofrer. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Cristo não conheceu, não pecou em momento algum, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Apesar, queridos, de Jesus nunca ter cometido nenhum pecado, apesar de Jesus ter vivido uma vida justa, uma vida santa, Deus o tratou como um pecador. Deus lançou sobre Cristo a sua ira, punindo Jesus Cristo como um pecador sujo, enquanto o pecador sujo era eu. Éramos nós, os pecadores sujos. Cristo tomou sobre ele, queridos, o nosso lugar. Ele foi o nosso substituto perfeito, sofrendo o sofrimento que era nosso. O interessante, amados, é que o sofrimento de Cristo, ele não foi constituído somente de dor física. Às vezes a gente limita o sofrimento de Cristo e a gente pode pensar assim, mas tudo bem, Jesus foi para a cruz ali, levou umas chicotadas, levou umas bufetadas, levou uma lança no seu lado. Isso é um sofrimento, mas não é tanto, né? Não tem, às vezes a pessoa pensa isso. Mas, queridos, o sofrimento de Cristo não foi somente a dor física. Cristo também suportou a dor do abandono de Deus. Deus, ele virou a face, digamos assim, para Jesus. Era o abandono que nós mereceríamos, queridos. A separação total de Deus. Jesus, ele passou por isso na cruz também. A dor da separação do Pai. A dor da perda da comunhão que ele tinha com o Pai. Ele carregou também sobre os ombros dele essa dor que era nossa. Então, além da condenação, queridos, ao sofrimento físico, Jesus sofreu a rejeição do seu povo, Jesus sofreu a rejeição daqueles para quem ele veio, e ele sofreu também, queridos, o abandono por parte de Deus. Isso tudo éramos nós, queridos. Tudo o que Jesus passou foi por nossa causa, foi no nosso lugar. Então, a morte de Cristo, queridos, foi a expiação dos nossos pecados. Jesus expiou, ou seja, ele pagou o preço da condenação que era devida a nós, aquilo que nós merecíamos. E por causa disso, queridos, nós podemos dizer que somos salvos, não somente pela obra de Cristo, não somente pelo sofrimento de Cristo, pela morte de Cristo, porque Cristo, ele sofreu por nós, mas ele também viveu por nós. Nós também somos salvos pela vida de Cristo, amados. O que significa isso? Significa que, além de conquistar o perdão dos nossos pecados, Jesus conquistou os méritos para a nossa salvação. Jesus viveu uma vida perfeita, viveu uma vida de obediência, uma vida justa, uma vida santa. Toda a sua jornada, queridos, de Jesus foi uma vida de obediência. E ele conquistou méritos, só ele conquistou esses méritos. E os méritos de Cristo foram atribuídos a nós por imputação, ou seja, nós recebemos na nossa conta os créditos do sacrifício de Cristo.
o mérito de Cristo foi atribuído a nós também. E aí eu posso considerar e ter a convicção que nós somos salvos, queridos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Mas será que os efeitos da salvação, queridos, será que os efeitos desse mérito, esses benefícios da obra de Cristo, será que eles são imediatamente aplicados no pecador? Meus irmãos, nós precisamos entender que enquanto nós não estivermos unidos a Cristo, enquanto nós não estivermos em Cristo e Ele estiver em nós, tudo o que Cristo fez, queridos, tudo o que Cristo sofreu é inútil, é sem valor para nós. Nós precisamos estar unidos a Cristo para que os efeitos da sua obra redentora tenham efeito, sejam eficazes em nós. Foi a respeito dessa união, queridos, dos seus discípulos, do seu povo, a Ele, que Jesus falou aqui, lá na oração sacerdotal, Ele falou o seguinte, Ele orou a Deus assim, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Verso 23, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, meus amados, Cristo em nós e nós em Cristo. É a união do crente com Cristo. Nós somos unidos a Cristo, queridos, no momento em que nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança na obra redentora de Cristo. Deus passa a nos enxergar nesse momento, queridos, com a mesma santidade e com o mesmo mérito de Cristo, com a mesma justiça de Cristo, porque nós passamos a estar unidos a Ele. Então, a forma como Deus olha para aqueles que estão unidos a Cristo, não é mais com a nossa santidade, porque nós não temos nenhuma, não é mais com os nossos méritos, porque nós não temos nenhum, e nem pelas nossas obras, porque todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundície. Então, Deus, quando Ele olha para aqueles que estão unidos a Cristo, amados, Ele nos olha e enxerga a santidade e a justiça do Seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o efeito da nossa união com Cristo. Lá em Efésios 2, versos 5 e 6, queridos, está dito assim, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então vejam aqui que aqui está falando direto da nossa união com Cristo. Juntamente com Cristo, juntamente com Ele, em Cristo. Isso aqui está falando da nossa união com Cristo, amados. Então, meus amados, somos unidos a Cristo no momento da nossa conversão. No momento da nossa conversão, nós que estávamos mortos, compartilhamos a vida de Cristo. Somos regenerados, somos transformados em novas criaturas. E isso só é alcançado quando nós depositamos fé verdadeira e genuína em Cristo Jesus. Amém? Queridos, para concluir aquilo que nós estamos desenvolvendo, que é somente Cristo, nada além de Cristo, e que Cristo é tudo aquilo que nós temos, eu queria fazer algumas breves aplicações, queridos. Diante de tudo aquilo que nós vimos aqui, nós concluímos então que Cristo é o centro da obra redentora de Deus. Ou seja, Cristo é o centro do Evangelho, Cristo é o centro das Escrituras e Ele é o centro de nossas vidas. Eu queria fazer 4 observações, amados, para nós concluirmos rapidamente. O primeiro ponto que eu queria destacar, amados, reforçar, na verdade, é que nós não precisamos de absolutamente nada além de Cristo para sermos salvos. Nada, queridos. Creia nisso. Cristo é tudo o que nós precisamos. E mais que isso, Cristo é tudo o que nós temos. Nós não temos nada além de Cristo, amados. A obra redentora de Cristo não precisa ser complementada por rituais, por adicionais, e nem precisa ser, queridos, aditada alguma coisa na obra de Cristo. Se nós buscarmos, se por algum motivo, queridos,
e eu vou já dizer qual é esse motivo. Se nós buscamos viver uma vida de obediência, se nós buscamos viver uma vida de santificação, não é para que nós sejamos salvos, queridos. Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus e porque nós já somos salvos. Acabamos de dizer que somos regenerados, somos transformados em novas criaturas. Então, as obras que nós fazemos, queridos, a obediência, a santificação, não é para que nós possamos ser salvos, porque nós já fomos salvos por Cristo. É porque nós somos salvos, nós amamos a Cristo, amamos a Deus e queremos viver em obediência à sua palavra. Então, como nós vimos agora há pouco, queridos, a nossa união com Cristo nos proporcionou regeneração. Então, a regeneração ela é decorrente da nossa união com Cristo. Segundo ponto, nós não podemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança em nada além de Cristo. O nosso relacionamento com Deus, queridos, ele só é possível através de Cristo. Nós chegamos a Deus através de Cristo. E nós não podemos colocar substitutos no lugar de Cristo. Nós precisamos ter cuidado, queridos, porque às vezes nós, sem querer, colocamos substitutos para substituir, para intermediar a nossa relação com Cristo. E nós não podemos fazer isso. Nenhum líder religioso, nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhum profeta, nenhum sacerdote pode substituir aquilo que Cristo deve ser para nós, queridos. O nosso relacionamento com Deus, ele só se dá através de Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Terceiro ponto, Cristo não é somente, queridos, o centro da nossa salvação. Cristo precisa ser também o centro da nossa vida. Cristo precisa ser o alicerce sobre o qual nós construímos e edificamos a nossa vida. Cristo, queridos, ele quando estava conversando com Pedro, ele perguntou para Pedro, Pedro, quem é que os outros dizem que eu sou? E ele, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és o Messias, Moisés, João Batista. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou para Pedro assim, olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que sob esta pedra edificarei a minha igreja. Há uma discussão aí sem pé nem cabeça. De que pedra é que Jesus estava dizendo? Será que é sobre Pedro que a igreja de Cristo é edificada? Queridos, a pedra sobre a qual a igreja de Cristo está edificada está na declaração de Pedro, de que sobre esta pedra é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, queridos, o próprio Cristo é a pedra sobre a qual está fundamentada a igreja de Cristo. Então, a nossa vida, nós como igreja de Cristo, queridos, nós precisamos estar firmados exatamente sobre Cristo. Jamais, queridos, nós nos decepcionaremos se nós nos firmarmos em Cristo, se nós depositarmos a nossa esperança em Cristo, se nós depositarmos a nossa confiança em Cristo. Jamais Cristo nos decepcionará, porque Cristo é a rocha, a pedra sobre a qual a igreja de Jesus está edificada. E eu queria concluir, o último ponto, amados. Eu queria fazer uma ilustração. E essa ilustração vai nos ajudar, queridos, a compreender solos Cristo. Essa ilustração conta a história de dois homens, queridos. Eles estavam num barco, em alto mar, dois homens em um barco. E em dado momento aquele barco veio a naufragar. Aqueles dois pescadores, queridos, eles se agarraram com todas as forças a alguma coisa para ser salvo, para se salvar. Um dos homens, primeiro, se agarrou em um salva-vidas, em um bote, em uma boia salva-vidas. E essa pessoa, ela conseguiu ser resgatada, porque ela se agarrou em um bote salva-vidas. O outro, ele se agarrou em objetos ali do barco que estavam ali ao seu redor, ele se agarrou naqueles objetos, e ele não conseguiu ser salvo, esse segundo pescador.
Todos os dois, queridos, eles se agarraram com todas as forças em algo. Mas só um foi salvo. Sabe por quê? Porque foi o único que se agarrou naquilo que realmente poderia salvá-lo. Ele se agarrou numa boia. Essa foi a falha do segundo homem. Ele se agarrou em algo que não era apropriado, em um meio que não era destinado à sua salvação. Olhando do ponto de vista espiritual, queridos, o ser humano muitas vezes age dessa forma. Muitas vezes nós queremos nos agarrar em alguma coisa, depositar a nossa fé. Às vezes as pessoas se agarram com toda a sua fé em objetos de fé que não são Jesus. E infelizmente, independente da fé, e podem estar se agarrando com a fé que for, mas essas pessoas que não estão se agarrando em Jesus Cristo, elas vão ser condenadas. Porque Cristo é o único lugar onde nós podemos confiar e depositar a nossa fé. Cristo, queridos, é o único objeto que nos pode salvar. A diferença, querido, não é ter pouca ou muita fé, porque se a nossa fé, ainda que seja grande, estiver no objeto errado, ela vai nos decepcionar. Então, por isso, nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado porque Tu és bom, Senhor, e a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Oh, Pai, Jesus Cristo cumpriu, Senhor, todo aquilo que nós precisávamos, Senhor. Foi condenado, viveu uma vida de santidade, viveu uma vida de justiça, Senhor, para que nós pudéssemos viver, Senhor, ter a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça e Tua misericórdia, que nos proporcionou um meio, Senhor, um único meio, para sermos salvos da condenação dos nossos pecados, Senhor. Graças nós te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.